Irmãos, estamos de volta aí. Você que está com a gente, congregacional, quer aprender um pouco mais, ou se você é de outra denominação tem interesse de conhecer melhor a gente, seja bem-vindo a esse canal simples. Mas, se você quer conhecer um pouco mais, indico esse livro para vocês. Leia, né? E você vai estar aprendendo muito. É mais ou menos no quarto capítulo que a gente vai estar falando sobre o assunto de hoje. Esse quarto capítulo fala quase do mesmo assunto que a gente iniciou, mas tem alguns detalhes bastante interessantes. A gente vai voltar lá para a história da perseguição que aconteceu em 1567 no Salão de Purple, né, lá em Londres, na Inglaterra, onde 100 irmãos congregacionais foram presos e o pessoal foi preso, uns foram mortos em praça pública. E um pastor que foi morto e é considerado um dos primeiros mártires é Richard Firth. Esse pastor, ele deixou bem doutrinada a sua igreja, bem consolidados os pensamentos. Outros pastores congregacionais depois dele vai conseguir encontrar relatos, né, ensinos, e vai perceber que era um grupo bem coeso e que defendia a questão do congregacionalismo e do resgate do modelo congregacional bíblico onde existia na igreja primitiva. O pastor Joelson Gomes, ele vai escrever assim: por isso que em 19 de julho de 1567 é considerado pelos historiadores como um marco do resgate moderno da maneira congregacional de governar a igreja local. Então é um resgate, não é uma implantação do modelo congregacional. Então temos isso e acreditamos nisso, que o congregacionalismo moderno é um resgate daquilo que existiu na época dos apóstolos, da igreja primitiva, que a gente tanto vê em Atos dos Apóstolos e como foi dito no primeiro vídeo. Outra figura bastante importante que a gente vai falar, da rainha Elizabeth, ou da rainha Isabel I, né, essa rainhazinha aqui, ó, essa rainha aí, que foi considerada uma rainha pacífica, que governou bem entre católicos e protestantes. Porque quando subia uma rainha católica na Inglaterra, aí ela perseguia os protestantes. Aí quando subia uma rainha protestante, aí essa rainha protestante perseguia os católicos. Então ela conseguiu aí ser mais pacífica, foi a que venceu a Espanha numa guerra marítima, graças também a essa ação aí que ocorreu na história, Deus na história, ela impõe aos portos católicos que abram, né, passagem para os missionários, né, e aí vai os huguenotes, aí vem o huguenote para o Brasil pregar o evangelho, né, quando a Inglaterra se torna a rainha dos mares. Então, irmãos, presta atenção à data que ela sobe no trono, 1558. 1558 é uma data que antecede a data de 1567. Ela não era tão pacífica assim, porque o reinado dela vai de 1558, colocando aqui, ó, de 1558 a 1603. Então, esse ocorrido lá no Salão de Purple, em Londres, esse ocorrido com os irmãos congregacional foi sobre a coroa dela, foi debaixo do reinado dela. Então fica o pensamento. Então, irmãos, mais uma figura que eu quero falar para vocês é de um grande pastor, de um pensador proeminente, considerado um patrono na igreja congregacional, praticamente um fundador do congregacionalismo, né? Um primeiro teórico do congregacionalismo. Eu acredito que não é o primeiro, mas sim o mais influente. É Robert Brown. Robert Brown é filho de um homem que tem uma grande aproximação com esse Lord aqui, ó. Lord Bungley. Lord Bungley, ele é um conselheiro muito próximo da rainha da época, que é a rainha Isabel ou Elizabeth I. Então, para aí, pense comigo o seguinte: olha a data do reinado dela, 1558 a 1603. Era considerada uma rainha pacífica, como eu disse, uma rainha que conseguia nem perseguir os católicos, nem os protestantes. Tal. Mas ela acabou perseguindo, sim, os congregacionais. Né? Ela conseguiu ter esse grupo aí como opositor a ela via como eles opositores, justamente pelos nossos pensamentos separatistas. Né? Foi Robert Brown, juntamente com Harrison, um amigo dele, que estudaram numa faculdade bem simples, bem modesta,
que aí quando eu fui pesquisar sobre escola, faculdade em Cambridge, é esse local aí. Meu irmão, qualquer pessoa estuda nesse lugar, um lugar bem simples, né? Bem modesto, você pode ver aí, ó, Cambridge. Então, ele estudou aí e acabou tendo a influência de homens como Thomas Wesley, como alguns presbiterianos, e teve pensamento presbiterianos e também ele teve aí uma influência muito grande de separatista. Ele se tornou um grande opositor público da Igreja Anglicana. No seu ministério, Brown começou a rejeitar a visão puritana de não separatista de reforma dentro da Igreja Anglicana. Pensou em sair desta. Em 1579, já criticava abertamente a Igreja da Inglaterra e sua administração e liderança. Então, ele começou a pregar, a ensinar sobre que Cristo é o cabeça da Igreja. Eles foram para uma cidade, mais ou menos a pronúncia dessa cidade é Norwich ou Norwich. Essa cidade, eles começaram, era uma cidade onde tinha muitas pessoas da Holanda trabalhando, uma cidade bastante movimentada, e ali eles começaram a implantar uma igreja com o seguinte pensamento central: Cristo e não o rei da Inglaterra era o único cabeça da igreja. Então, ele mostra essa questão aí, meus irmãos, de que da liberdade da igreja. Então, o pensamento de igreja deles é o seguinte: não importa a quantidade de pessoas, se é uma igreja de 500 pessoas, uma igreja de 50 pessoas, uma igreja de 10 pessoas, de 100 pessoas. É comunidade, é corpo de Cristo. Né? Vale aí uma aplicação para a gente, né, os congregacionais de hoje. A igreja, não importa a quantidade que ela é uma igreja autônoma que tem um poder de tomar decisões, uma igreja que tem que ser ouvida e respeitada como igreja. Né? Imagina que eu, como pastor congregacional dessa igreja, abro uma congregação numa cidade próxima e tem 10 pessoas lá. E eu exijo domínio, eu tento controlar, eu tomo as decisões daquela igreja, porque é congregação. Irmão, pensamento congregacional não é assim. O pensamento congregacional é o seguinte: 2, 3, 4, 5 reunidos em nome de Cristo, ali está presente a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, o sacerdócio real. Então ela tem que ser respeitada. Por isso que é a união de igreja. Igrejas mais fortes ajudam a igreja mais fraca. Nós aqui, a igreja congregacional em São José de Piranha, a gente tem uma igreja irmã, uma filha nossa, que é em um sítio aqui. A igreja lá é constituída por 4 pessoas. Mas eu tento o máximo respeitar ali como uma igreja, como um corpo de Cristo, como um local que Cristo já reina e já pode exercer a vontade dele no coração dos crentes e eles em unidade em Cristo Jesus terem um entendimento qual é o rumo, né, que o Espírito Santo quer dar àquela igreja. Tá. Então, Harrison e o Tom, aqui o Robert Brown, né? Eles trabalharam junto em nós por um bom tempo. Em 1582, Brown e Harrison sofrem uma grande perseguição e eles são obrigados a fugir para a Holanda, né? Então eles saem da Inglaterra e fogem para a Holanda. Então a gente vai aqui no mapa, só tentar ver aí o percurso que eles fizeram, né? Por isso que os congregacionais começam a ter aí o nome de peregrinos, né? Vamos fazer assim, vamos diminuir o zoom aqui até a Inglaterra, aí vamos procurar a Holanda, eita que deu nó na língua, Holanda, sem R, fala pastor, fala Deus. Então eles foram para um lugar chamado Holanda, aí, ó. Holanda. Vamos ver quanto que eles andaram. Holanda. Foi para Holanda. Cadê a Holanda? Vamos lá. Certo. Holanda, tá certo? Aqui, ó. Então eles atravessaram o mar, né? Saíram aqui da Inglaterra, atravessaram o mar e foram morar na Holanda aí, né? No país aí, na Holanda. Tá? Então, essa é a história que eu quero passar para vocês, certo? Sobre um desses grandes influenciadores, né? Esses 3 grandes nomes, Harrison, que também é Robert Harrison, Robert Brown e também a nosso pastor
né, que é considerado o primeiro mártir congregacional, aí um líder mártir, que é Richard Firth. Então eles, né, foram aí os primeiros. Essa questão da rainha, né, mesmo sendo uma rainha pacífica, os congregacionais encontraram bastante problema no reinado da rainha Elizabeth I, da rainha Isabel I, né, que a gente consegue fazer essa associação de data, né, do trono dela, que é aqui, ó, 1558 a 1603, e a perseguição que eles sofrem o Rob Brown e Harrison em 1582, né? O pastor Richard, né, também sofre a perseguição em 1567, né? Uma data aí bastante importante para a gente lembrar, que foi em 19 de julho de 1567, é considerado pelo historiador como um marco do resgate moderno da maneira congregacional de governar. Então, presta atenção, é um marco, é um resgate, entendeu? Então, a gente está resgatando aquilo que acreditávamos e que estamos resgatando aquilo que acreditamos que é o modelo bíblico de governo de igreja. Nem tudo é mar de flores. Em 1583, Robert Brown e Robert Harrison têm aí desavenças e a visão dos dois não bate mais e eles se separam em 1583 e no final da vida aí, final de carreira, em 1591, o Harrison chuta o pau da barraca e volta a ser pastor anglicano numa paróquia em Stanford em 1631 ou 1633. Então, fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe e pegue mais aí um pedacinho da nossa história da visão congregacional e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.